Muito bem, meu irmão e minha irmã. Eu estava lendo 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. E Deus falou comigo através desse capítulo de 2 Timóteo, capítulo 4. E antes de começarmos a ler, eu gostaria de dizer para você que tem acompanhado os vídeos, as mensagens, você que tem acompanhado as denúncias que nós temos feito, eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Você sabe que a palavra de Deus, ela fala e ela nos mostra que o castigo, a punição para os falsos profetas, a punição, o castigo, serão severos, castigos severos, punições severas. E nós temos denunciado a hipocrisia, nós temos denunciado as heresias de um sistema religioso. E se eu estou mentindo, se o que eu tenho denunciado é mentira, então eu estarei em maus lençóis, como se diz, quando eu estiver diante de Deus. A minha punição, o meu castigo, eles serão grandes. Se eu estiver mentindo, se eu estiver errado, equivocado em tudo aquilo que eu tenho denunciado, eu tenho falado. Então eu estarei em maus lençóis. Agora, se o que eu tenho denunciado, se o que eu tenho falado é verdade, e se é Deus que está me movendo para isso, se é o Espírito Santo que está me movendo para isso, e você, meu irmão, minha irmã, tem ouvido, você tem visto, mas você continua alimentando esse sistema religioso, você continua sendo conivente com os falsos profetas, com falsos ensinamentos, você continua buscando a Deus por causa da ganância, então você que estará em maus lençóis. Você que estará em maus lençóis. Se você observar esse capítulo 4 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele tinha o desejo de ir a Roma, porque ele queria chegar até a Espanha para pregar o evangelho na Espanha. E por várias vezes ele tentou chegar a Roma e não conseguiu. Então, ele foi até Roma, mas ele foi numa situação de preso, porque ele queria ser julgado pelo tribunal de Roma. Então ele apelou para a sua cidadania romana. Ele era judeu, mas ele era também romano. Então,
Ele foi até Roma, depois ele retornou também como preso. E nessa segunda viagem que ele faz a Roma, então ele se torna um preso. Ele passa a ser um preso. Ele fica preso em Roma. Era uma prisão domiciliar, pelo fato dele ser romano também. Então ele fica lá preso, em Roma. Na verdade, na Itália, né? Então, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele está já prevendo a sua morte. Ele prevê a sua morte, ele sabe que já está próximo o dia da sua morte, da sua execução, porque ele percebe isso, porque naquela época Nero ele coloca fogo em Roma e ele coloca a culpa nos cristãos. Então a perseguição estava muito grande. Os cristãos estavam sendo jogados nas arenas, os cristãos eram queimados vivos. Então a perseguição estava muito grande. Paulo sabia que iria morrer, que estava prestes a morrer, né? Prestes a morrer. Então, o que ele escreve antes de morrer? O que ele fala para Timóteo antes de morrer? E você vai ver aqui o caráter do apóstolo Paulo. Você vai ver o caráter dele. E isso é uma coisa que nós deveríamos também observar. Porque um dia também vamos partir desse mundo. Um dia nós vamos partir desse mundo. De uma forma ou de outra. E o apóstolo Paulo sabia que a sua morte não era porque Nero queria simplesmente matá-lo, ou queria acontecer a sua morte pela vontade dos homens. Não, ele sabia que enquanto Deus não permitisse, ele não iria morrer. Enquanto Deus não permitisse. Então, vamos ler aqui o que ele fala para Timóteo, que era um jovem pastor, que era o seu auxiliar, um jovem evangelista. Ele diz assim: conjuro-te, ou seja, ele usa essa expressão para dizer, olha, faça isso que eu estou escrevendo, faça isso que eu estou dizendo para você. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Então, todos serão julgados, vivos e mortos. Vivos e mortos. Não pense você que, pelo fato de você ver uma pessoa chegando ao poder, e pelo fato de ter chegado ao poder, essa pessoa faz alianças com políticos, com empresários, faz alianças com religiosos, e por isso parece que essa pessoa nunca é punida. Parece que essa pessoa ela sai ilesa de tudo. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã, porque um dia todos serão julgados, tanto os vivos
como também os mortos. Todos serão julgados. E você pensa que aqueles que pregam heresias, aqueles que se aproveitam da boa-fé dos outros, aqueles que escravizam jovens, que escravizam pessoas, estão lá no topo da pirâmide, escravizando aqueles que estão lá embaixo, tirando o dinheiro das pessoas, que as pessoas elas adquirem com o suor, com o trabalho. Você pensa que esses estarão impunes? Não. Eles serão julgados. Eles serão julgados. E a punição para esses será muito mais severa do que a punição para um bandido, para um assassino, para um adúltero. Porque esses usam a palavra de Deus, deturpam a palavra de Deus para se aproveitarem das pessoas. Então, ele está dizendo isso, que vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento. Então ele diz, pela manifestação e pelo seu reino. Então haverá um julgamento. Ainda que aos nossos olhos isso pareça demorado. Porque às vezes queremos que as coisas aconteçam na nossa hora, no nosso tempo. O versículo 2 ele diz, prega a palavra. Quer dizer, prega a palavra. Ele está dizendo para que Timóteo pregue a palavra. Ele não está dizendo para Timóteo fazer campanhas. Ele não está dizendo para Timóteo fazer correntes. Ele não está dizendo para Timóteo entrar com a arca da aliança aqui e ali. Ele não está dizendo para Timóteo dar banho de luz, para Timóteo fazer descarrego. Não, ele não está falando nada disso. Ele está dizendo, prega a palavra. É a palavra. A palavra pura, do jeito que ela é. A palavra, pregar a palavra. E ele diz, insta, quer dizer, insista, quer seja oportuno, quer não. Mesmo que não seja oportuno, prega a si mesmo. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Quer dizer, prega a palavra. E eu tenho visto e tenho tido contato com alguns pastores, e aqueles pastores que eles querem pregar um evangelho puro, eles têm muitas dificuldades. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas, elas estão procurando lugares aonde fale aquilo que elas querem ouvir. Elas não estão buscando o evangelho. Elas estão buscando uma reunião aonde elas sejam motivadas a vencer na vida. Elas estão buscando lugares para resolver os seus problemas de uma forma urgente, de uma forma imediata. Elas não contribuem por amor. Elas só dão na base da ganância. Então elas dão porque o pastor diz para ela assim, se você der um carro, você vai ganhar uma Lamborghini. Se você der uma casa, você vai ganhar uma mansão. Então as pessoas movidas por essa ganância, então elas dão. E às vezes aqueles que
que estão pregando o evangelho puro, que não fazem campanhas, que não falam de sacrifícios, que às vezes apenas pedem contribuições voluntárias. Então, às vezes não tem essas ajudas. Hoje mesmo eu conversei com um pastor, ele é um pastor, ele tem lá o ministério dele, e ele falando dessa dificuldade. E eu tenho dito, continue pregando, não vá por outro caminho, porque às vezes o pastor se vê numa situação difícil, então ele diz assim, então eu vou fazer também o que os outros fazem. Aí começa a inventar campanhas, começa a querer fazer o que os outros fazem. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Continue pregando a palavra. Continue pregando a palavra. O evangelho puro, quer seja oportuno, quer não. Porque o apóstolo Paulo, ele orientou a Timóteo. E ele falou isso já prestes a morrer. Prestes a morrer. E ele disse assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas elas não suportam a sã doutrina. Ou seja, as pessoas não querem a pregação do evangelho puro. Elas querem entretenimento. Então, aonde tem um cantor, aonde tem um teatro, aonde tem no altar, aquele lugar alto lá no templo, né, aonde eles chamam de altar. Então aquele lugar ali, lá uma paisagem de um monte, de um arco para a pessoa passar, de uma porta. A pessoa quer tocar em alguma coisa, a pessoa quer tocar na Arca da Aliança, a pessoa quer receber alguma coisa para levar para casa, para colocar lá na porta, para colocar na janela. Então, as pessoas, elas estão querendo isso. Então o apóstolo Paulo disse, olha, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quer dizer, não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a doutrina sadia, não criada pelos homens, não impostas pelos homens, mas a sã doutrina da palavra de Deus, o evangelho puro. Pregar o que está escrito. Falar o que está escrito. Então ele diz, por quê? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então essas pessoas vão procurar mestres segundo as suas próprias cobiças. E esses mestres, sabendo que as pessoas são cobiçosas, gananciosas, então eles vão trabalhar justamente para atrair essas pessoas. É como se faz quando se quer caçar, né? Se cria uma armadilha. Se cria uma armadilha. Então, é assim que os falsos profetas hoje fazem. Os falsos mestres, eles sabem que as pessoas estão com uma ganância, porque é o que o apóstolo Paulo fala aqui, né? Ele diz, segundo as suas próprias
cobiças. Então a pessoa cobiça um casamento feliz. Aí eles vão criar uma reunião para isso. A pessoa cobiça ser rica. Eles vão criar uma reunião para a pessoa ser rica. A pessoa cobiça ficar livre da inveja, da bruxaria, feitiçaria. Então eles vão criar uma reunião para isso. Eles vão criando reuniões que não chamam de cultos, mas reuniões segundo a cobiça das pessoas. Por isso tem reunião para isso, para aquilo e para aquilo outro. E aí as pessoas movidas por essas cobiças, elas vão atrás desses homens. Então elas também têm a parcela de culpa delas. Elas também têm a parcela de culpa delas. Porque, querendo ou não, elas alimentam esses cães gulosos. Elas alimentam esse sistema. Alimentam. Então a pessoa na ganância, por exemplo, de ter uma Lamborghini, ela pega o carro dela e dá. Por quê? Por que ela dá o carro dela? Porque ela pensa que vai ganhar uma Lamborghini. Por que ela dá a casa dela? Porque ela pensa que vai ganhar uma mansão. Então, eles trabalham dessa forma. Por que ela pega o salário dela e dá? Porque ela pensa, não, eu vou ganhar mais 10. Né? Eu vou ganhar 20 mais. E não ganha. Porque isso é mentira. Isso é mentira. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Então, ele continua dizendo, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, é como se essas coisas... Já viu aquela... Quando você tem alguma coceira que você tem que coçar de qualquer jeito? Então, assim, essas pessoas, elas buscam isso. Elas querem isso. Elas vão atrás disso. Então, é como se fosse um vício. Né? Como se fosse um vício. Ela já está viciada nisso. Então, esses homens que são falsos profetas, que usam a Bíblia deturpando a palavra de Deus, agem dessa forma. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Entregando-se às fábulas. O que seria uma fábula? É uma história mentirosa. Por exemplo, Branca de Neve e 7 Anões, isso é uma fábula. Então essas fábulas, essas histórias, essas promessas sem sentido, essa promessa sem sentido, promessas sem sentido, né? As pessoas ficam buscando isso. Por exemplo, dar exemplo para vocês. Muitas coisas que aconteceram no passado e que estão na Bíblia e que aconteceram, mas elas não vão acontecer de novo. Porque elas aconteceram naquela época porque havia um propósito histórico de uma nação. Por exemplo, Davi derrubou o gigante. Então Davi derrubou o gigante, foi aquilo ali, aconteceu. Então, você não vai derrubar gigante nenhum não, meu irmão, minha irmã. Quando o pastor criar aquele boneco de isopor grande lá
na igreja dele e dizer que você vai jogar uma pedra ali e o gigante vai cair, é mentira, isso é uma fábula. Ah, a muralha vai cair. Então você vai rodear lá aquelas muralhas de isopor, pensando que não, as muralhas elas vão cair. Então, isso é fábula, isso não vai acontecer. É só para arrancar o seu dinheiro. Isso é para tirar o seu envelope. Ah, Gideão venceu com 300, então ele quebrou o cântaro, tocou a trombeta e houve então a vitória, aconteceu a vitória, você também vai vencer. Mentira, meu irmão. Mentira, minha irmã. Isso é para arrancar o seu dinheiro. São fábulas. Não que essas coisas não tenham acontecido no passado, elas aconteceram. Hoje Deus pode muito bem lhe curar, Deus pode abrir portas para você, Deus pode proporcionar paz para você, mas não na forma da barganha ou com essas fábulas. Está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele todas as outras coisas graciosamente? Graciosamente. Então, as pessoas, elas se recusam a dar ouvido à verdade para ir atrás de fábulas. E ele diz, versículo 5, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Falando para Timóteo. E aí ele diz, quanto a mim, falando a respeito dele, estou sendo já oferecido por libação. Libação era uma oferta, por exemplo, derramar o vinho, derramar o azeite, derramar água. Isso era libação. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, já estou prestes a derramar o meu sangue, a morrer. Já estou prestes a morrer. Já estou prestes a morrer. Estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Então o apóstolo Paulo estava já prevendo ali a sua partida, a sua morte. E antes da sua morte, ele foi decapitado, cortaram a cabeça dele, separaram a cabeça dele do corpo. Ele dá esse conselho e diz para Timóteo, Timóteo, virão dias em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. As pessoas se cercarão de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Essas pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade e se entregarão às fábulas. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Aí ele diz, não, e não somente a mim. Essa coroa da justiça não é só para mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É isso que nós devemos buscar e amar, a vinda do nosso Senhor Jesus. As pessoas, elas deveriam buscar o Evangelho para isso, para receber o perdão dos seus pecados. Elas deveriam buscar o Evangelho porque
no Evangelho, elas se arrependeriam dos seus pecados, entregariam as suas vidas a Cristo, e elas então iriam amar a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor Jesus. É isso que o apóstolo Paulo deixa no final da sua vida. Esses conselhos que ele deixa no final da sua vida, sabendo que iria morrer, sabendo que seria morto, que já estava próxima ali a sua partida. Como eu disse no início, meu irmão, minha irmã, nós temos denunciado, nós temos pregado o evangelho puro. E nós vamos continuar pregando o evangelho puro. Eu preguei esse evangelho de barganha. Eu preguei esse evangelho de barganha. Eu sabia fazer uma campanha para tirar o dinheiro das pessoas. Eu sabia ler a Bíblia e pegar na Bíblia um versículo isolado e criar uma campanha. Eu sabia fazer isso. E fiz isso por muitos anos. Porque é isso que se aprende nesse sistema religioso. É isso que se aprende. Por que eles pegam jovens de 16, 17 anos para implantar isso na cabeça dos jovens? Para implantar isso e dizer para os jovens, olha, é assim. Aí o jovem pensa que se ele arrancar mais dinheiro das pessoas e aí sim as pessoas vão ver ele como um homem de Deus. Eu lembro, eu comecei no Grajaú, no Rio de Janeiro. E eu me lembro bem que eu comecei a fazer cultos, e aí, naquela época, tinha uma secretária, e tinha uma secretaria, porque era um antigo cinema, lá no Grajaú. E aí, eu fazia o culto e levava a oferta para a secretária contar. Quando a secretária não estava, a gente amarrava a sacola e tinha um buraco e a gente jogava lá dentro, sem contar, sem nada. Até que um dia a dona Vera, que é a esposa do Laprovita Vieira, inclusive naquela época quem era secretária era Marta, o nome dela era Marta. Depois até a Tereza também ficou como secretária. Então a dona Vera me perguntou assim, Alfredo, você sabe quanto que dá as suas reuniões? Quer dizer, quanto que dava? Eu falei assim, não, porque eu não pensava nisso, eu não tinha essa cabeça. A gente tinha uma cabeça tão inocente que a gente pensava que nem se contava a oferta. Aí ela falou, não, mas você tem que saber quanto que dá a sua oferta. Porque aí você tem que saber se está crescendo, se não está crescendo. E é por aí, pela oferta, que você vai ver se o povo está sendo abençoado ou não. É por aí que você vai ver. Porque se estiver dando muita oferta na sua reunião, é porque o povo está sendo abençoado. Então, a partir daí, que eu já comecei a ter
esse entendimento, mas achava que realmente era isso. Que quanto mais desse oferta, mais eu estava agradando a Deus, mais as pessoas estavam sendo abençoadas. Claro que depois você vai crescendo ali dentro, você vai se envolvendo naquele sistema e você vai começando a fazer as coisas de uma forma mecânica, justamente para tirar mesmo o dinheiro da pessoa, para poder apresentar uma boa oferta. Então eu estou falando para você de algo que eu vivi, meu irmão. Estou falando para você, minha irmã, de algo que eu vivi, minha irmã. Eu vivi durante 30 anos da minha vida. Eu vivi durante 30 anos da minha vida. E vou dizer para você, nunca vi ninguém ficar milionário, bilionário. Nunca vi. Fogueira Santa de Israel era um sacrifício imenso para poder conseguir um testemunho. Não se conseguia testemunhos. É muito difícil. Por quê? Porque as pessoas não são abençoadas. Então, o que eu estou falando para você é a verdade. Não tire da boca dos seus filhos para entregar para esses homens. Não faça isso, minha irmã. Não faça isso, meu irmão. Não venda a sua casa, não venda o seu carro. Não venda a sua ferramenta de trabalho. Não faça isso não, minha irmã. Não faça isso não, meu irmão. Porque depois da Fogueira Santa de Israel, os bispos vão passear na Europa. Eu ia com o Bispo Macedo. Eu ia com o Bispo Macedo, com o Romualdo, com o Clodomir. Eles não podem dizer que é mentira, que não é. Enquanto as pessoas estavam lá sofrendo porque haviam sacrificado, nós estávamos em hotéis luxuosos. Hotéis luxuosos na Europa. Era isso, e é isso que continuam fazendo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por todos. E como nós temos dito, nós temos denunciado a hipocrisia e temos orado pelos inocentes. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu não sei, Senhor, quanto tempo mais nos resta. O apóstolo Paulo, ele sabia que a sua hora estava chegando. A hora da sua partida estava chegando. E o conselho que ele deixou para Timóteo, o jovem evangelista Timóteo, foi para que ele pregasse a palavra. E ainda o alertou dizendo que haveriam pessoas que não suportariam a sã doutrina. Pessoas que se cercariam de mestres segundo as suas próprias ganâncias, cobiças. Pessoas que se recusariam a dar ouvidos à verdade para se entregarem às fábulas. Ó meu Senhor, quantas pessoas nessa época do ano elas estão entregando a comida dos filhos. Elas estão entregando, Senhor, a casa, o carro. Elas estão entregando tudo que elas têm, tudo que elas construíram, talvez durante anos, para alimentar um sistema religioso corrupto.
enganoso para sustentar artistas de televisão, para sustentar o luxo de homens que não têm nem vergonha mais de expor as suas riquezas, as suas ostentações, os seus luxos. Meu Deus, eu sei que existem pessoas que estão a se perguntar até quando isso acontecerá, Senhor. Mas o que nos conforta e o que nos consola é que o Senhor julgará vivos e mortos. E quanto a nós, Senhor, esperamos a Tua vinda, amamos a Tua vinda. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. E sabemos que nos aguarda a coroa da vida, que o Senhor reservou para todos aqueles que aceitaram a oferta, o sacrifício do Senhor Jesus. E que hoje sabem que não necessitam mais fazer sacrifícios, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Obrigado, Senhor. Abra os olhos, abra o entendimento daqueles que são sinceros e que querem verdadeiramente andar de acordo com a Tua palavra. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Mais uma vez, pedir que você curta ao nosso perfil. E se você não consegue ter a minha amizade aí, porque já está completo, né? Já tem mais de 5.000, então o que você faz? Você deve seguir. Lá onde está escrito seguir, você clica ali, porque aí você vai também receber as notificações, as mensagens, os vídeos, e vai poder também comentar, tá bom? Quero mais uma vez mandar um abraço a todos os irmãos de Portugal, todos os irmãos de Suíça, Brasil, de onde estiverem nos acompanhando. E sempre vamos estar aqui trazendo uma palavra, fazendo uma oração. Quiser entrar em contato comigo, você pode fazê-lo através do WhatsApp 0041 78 620 53 38. Então 0041 78 620 53 38. Tá bom? Olha, tenham todos um excelente final de semana. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço e vamos em frente.